Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje mais um episódio gravado do Investimento Aberto. Estou aqui hoje com o Fernando Marinari, que deu a honra e o prazer da presença aqui. Tudo bem, Fernando? Tudo bem. Como é que você está? Obrigado pelo convite. Tudo bem, tudo certo. Ótimo, que bom. Fernando, queria primeiro que você se apresentasse aqui para o nosso público aqui, saber quem é Fernando Marinari. Legal. Eu sou Fernando Marinari, sou fundador e CEO da Cashforce, uma plataforma de tecnologia para gerenciamento de operações de risco sacado e também de risco cedente. Olha só, risco sacado, risco cedente. Então, vamos começar a conversa aqui sobre o que é risco sacado, Fernando, porque todo mundo vai lembrar de Americanas, não tenho dúvida que ninguém vai, todo mundo sabe disso. Mas acho que muita gente não sabe direito o que é risco sacado. E por que você montou uma empresa tão específica, então? Na verdade, o mercado acabou levando a gente por esse caminho, né? Diz que quem dita as regras é sempre o mercado, né? Não somos nós, mas é isso. Mas o que é risco sacado? Acho que uma forma fácil de entender o que é risco sacado é substituir o nome sacado por comprador. Tá? Então, via de regra, né, as operações de risco sacado são operações de crédito que dão a possibilidade para um grande comprador, ou uma empresa que compra de diversos fornecedores, poder financiar o seu prazo de compra junto a essa cadeia de fornecimento. Ou seja, o mercado comprou um monte de coisa de várias indústrias, tem que pagar essas indústrias. Exato. Então, o varejo, indústria, seja um distribuidor, ele vive de comprar a prazo dos seus fornecedores. Ele tem uma certa capacidade de negociação, né, para ter esse prazo que ele precisa para adequar esse ao fluxo de caixa dele, mas nem sempre o prazo dado pelo fornecedor é suficiente. Ou porque o fornecedor não tem capacidade, né, financeira de suportar o volume de compras daquele sacado, ou o próprio fornecedor não tem o crédito que ele precisaria para financiar o seu comprador. O sacado é o comprador. O sacado é o comprador, sempre. Tá? Então, o que acontece é que o comprador sacado, ele acaba buscando linhas de crédito no mercado para dar vazão a essa necessidade de compra que ele tem essa cadeia de fornecimento. Se a gente olhar as operações bancárias, por exemplo, isso faz parte ali do portfólio de produtos dos bancos, onde ele tem uma linha de crédito específico para aquela empresa, que já é um cliente do banco, né, mas tem uma linha de crédito para que ele possa comprar produtos dos seus fornecedores. Na época eu me lembro, eu até fazer um parênteses aqui, só de curiosidade, até talvez o pessoal tenha, na época tinha assim, uma coisa tipo assim, descobriu-se que os créditos sacados, que o risco sacado da Americanas estava nos bancos, não estava nos fornecedores. Sim. Uma época descoberta. Porque nesse caso da Americanas especificamente, se a gente olhar para o mundo dos fundos FDICs, né, a gente chama isso de operação sem direito de regresso, né, ou seja, você tira o risco de crédito que o cedente ou o fornecedor já tomou e transfere esse risco de crédito para o banco, ou seja, o banco assume esse risco de crédito, o fornecedor recebe o dinheiro dele e vai tocar a vida dele. Pode até fazer uma nova venda, porque ele já baixou aquele risco de crédito do balanço dele, né, e fazer uma nova venda para aquele sacado, como era o caso da Americanas, né? Então, isso é uma modalidade, por exemplo. É um jeito de fazer. E a outra modalidade é que o próprio fornecedor, cedente nesse caso, ele faz essa antecipação de recebível, mas ele continua tomando o risco. Ou seja, se a Americanas não paga, né, aquele título que tem que pagar, o fornecedor tem que dar conta daquele crédito que foi tomado. Aí é sem... Exatamente. Tá? Então, existem essas possibilidades e essa composição de como esse crédito vai ser estruturado depende muito de quem está dando crédito. Tá. Mas então, o risco sacado é o risco do comprador. Do comprador. Do comprador. E como é que nessa história toda entra o FDIC e essa relação que eu queria explorar com você entre fornecedor, comprador? Porque quando a gente olha para o FDIC, a gente só vê a capa de fora, assim, né? Tudo bonitinho, tem uma resolução, tá tudo... Mas para chegar ali tem muito problema. Conta um pouquinho aí de história para a gente. Essas operações de risco sacado, no mercado específico de fundos, né, e aqui dá para colocar securitizadoras também no meio, na modalidade de multicedente e multisacado que a gente fala. Então, os multimultis, né, como a gente ouve o mercado falar de fundos de investimento, normalmente essas operações estão alocadas ali.
São poucos FDICs que você vai olhar na estruturação do fundo e que você sabe que ele é um FDIC fornecedor, ele é um FDIC específico para fazer operações específicas. Então, isso normalmente está no mútuo sacado, mútuo cedente, apesar de que uma operação de risco sacado, normalmente você tem monossacado, né? Um único sacado com múltiplos cedentes ali. Então, um único comprador, que é o sacado, com vários fornecedores. Supermercado e seus diversos fornecedores. Tá bom. Né? Mas se a gente olhar para a estruturação do fundo, normalmente é mútuo sacado e mútuo cedente. Tá. E aí, esta relação, via de regra, né, ela é estruturada com base no crédito do sacado. Então, toda análise... São multissacados, então são vários riscos de crédito. Vários riscos de crédito, mas a gente pode separar aqui o mercado em algumas caixinhas, tá? Então você tem operações que são estruturadas num FDIC específico para aquele sacado, e aí ele é um monossacado, tá? Bom. Com o único risco de um único sacado, com vários cedentes no meio. E você tem, por exemplo, eu tenho clientes na CashForce que ele usa a nossa plataforma e ele tem um produto de risco sacado num único fundo de investimento dele, onde ele tem múltiplos sacados e múltiplos cedentes. Tá bom. Então ele não é monossacado, percebe? Mas ele é uma operação de risco sacado. Por quê? Porque toda a análise de crédito dele está calçada nesses múltiplos sacados. Boa, verdade. Quando a gente inverte essa lógica, se a gente olhar para a operação normal de antecipação de recebível, que não é o risco sacado, qual que é a lógica natural? As empresas elas têm uma prospecção em um cedente, que é um fornecedor, via de regra, tá? Então, sei lá, uma indústria que fornece para vários varejistas. Tá? A área comercial do fundo, da consultora do fundo, ela vai abordar essa indústria, sei lá, que é o fabricante de tapioca. Tá? Ele vende para o Carrefour, vende para o Atacadão, vende para as várias bandeiras que você tem por aí, e ele compra os recebíveis daquele fornecedor de vários sacados diferentes. Tá. Mas ele se relaciona com quem? Com aquele cedente fornecedor. Com um único cedente. Monocedente. E múltiplos sacados. Ele analisa o crédito de quem? Daquele cedente. Então ele vai ver não só a capacidade produtiva, de entrega, qualidade do produto, etc. e tal, os clientes que ele tem, mas ele vai analisar o crédito daquele cedente, da capacidade... Quem está devendo não é o sacado? Pois é, mas ele não tem contato com o sacado. Quando ele está comprando os créditos daquele cedente, ele sabe para quem vende, né? Mas ele não sabe a qualidade da venda. Ele não sabe ainda a capacidade de entrega. Ele não tem certeza. A gente tem aqui o advento da duplicata escritural, né, que vai mudar um pouquinho esse cenário, mas, via de regra, ele não tem toda essa certeza. Então, ele dá um crédito baseado no cedente. Se a gente olhar para o crédito bancário nesse mesmo cenário, e a gente olhar que o banco ainda não desconta a duplicata, né, o banco ele tem uma conta garantida com base numa carteira de recebíveis boleto daquele cedente. Parece tão tipo. Mas é isso, é assim ainda, né? A escritural vai mudar muito esse cenário, principalmente para os bancos, mas então ele tem uma carteira de recebíveis, que são boletos ainda daquela empresa, e ele dá um crédito ali de, sei lá, 80% sobre aquela carteira de recebíveis que aquela empresa tem. Por que ele dá 80%? Porque ele não tem certeza da liquidez daquela carteira. Quando a gente traz isso para o mundo dos FDICs, é muito parecido. Ele também não tem certeza da liquidez daquela carteira. Se os sacados vão pagar, não vão. Se tem alguma questão na mercadoria, algum vício que vai precisar... É importante entender se o cara é um bom fabricante, se entrega direito. Se ele tem estoque, se tem qualidade no produto, tem toda uma análise. Que se ele entregar tudo direitinho, as pessoas vão pagar. Tá tudo certo, exatamente. Né? Quando a gente muda essa perspectiva olhando para o risco sacado, isso muda. Por quê? Porque você está trazendo a informação diretamente de dentro do sacado comprador. O comprador já está validando e dizendo, eu comprei desse fornecedor, atestei a qualidade da mercadoria, não tenho mais o que discutir e vou pagar o cara na data. Então, quando você olha para o sacado, aí sim você pode olhar o risco do sacado, por isso o risco sacado, tá? Fazer uma análise, qualificar esse risco, precificar esse risco, e você pode praticamente ignorar o risco do cedente, porque a mercadoria já está aqui dentro. Então você não precisa se preocupar se esse cara aqui é bom ou não é. Está aqui, o cara está testando, o cara que vai pagar está dizendo que está tudo certo, por que eu vou me preocupar com o cedente? Então se a gente olhar para o risco sacado, né, a lógica é essa,
poder, de alguma forma, né, deixar de lado todas aquelas questões de crédito, de análise do fornecedor e olhar para o comprador. E se a gente pegar essa lógica de mercado, normalmente o comprador ele é um cara, do ponto de vista de crédito, muito melhor do que o próprio fornecedor. Pode ser. Via de regra. A gente pode até tirar aqui alguns grandes fornecedores, grandes indústrias, etc. e tal, mas o cara que vai antecipar os recebíveis, tomar crédito aqui esse fornecedor, normalmente é o cara que tem ali uma situação financeira um pouquinho mais difícil, ou uma acessibilidade menor ao crédito, né? Tá. E ele precisa se apoiar em coisas desse tipo. E aí o sacado traz essa robustez, né? Você tinha comentado, estava fazendo aqui um papinho antes, né? Os sacados não são todos iguais. Não. Existem sacados corporate grandes, não sei o que e tal, tal. Tem sacados que é mais difícil de você, não tem balanço. Como que é isso? Legal. Eu entendo que os dois mundos têm as suas dificuldades, né? Obviamente, quando a gente pega sacados grandes, corporates, e aí a gente está falando aqui de empresas listadas em bolsa, AAA, balanço auditado, ou seja, informações públicas que todo mundo tem acesso, o crédito fica um pouco facilitado. Mas o acesso à informação do sacado é mais difícil. Você não tem total acesso. Então, você tem programas específicos de risco sacado, ou programas de antecipação de recebíveis para fornecedores daquelas empresas grandes, tá? Ou elas têm algum programa com bancos específicos, com linhas de crédito específicas para essa operação, e muito mais estruturadas, porque essas empresas têm sistema, tecnologia, departamentos inteiros dedicados ao atendimento ao fornecedor, a relação de troca de informação com esses fornecedores que são diversas. Né? Eu acho que vale até colocar aqui uma complexidade operacional para depois olhar aqui para o middle, né? Que a gente estava conversando um pouquinho antes, que são coisas que o mercado normalmente não percebe, né, no dia a dia. Mas trazendo aqui uma realidade operacional, caso real, sem dar nomes aqui, tá? Uma rede supermercadista da Grande São Paulo que fatura perto de R$1 bilhão por ano. Tá? É um cara que é 1% do líder de mercado hoje, que é o Carrefour. Mas ele tem 2.500 fornecedores, ele processa entre 40 e 45 mil notas fiscais por mês. Pois é. Ele tem... 1.500 por dia. É isso aí. Se pensar em 30 dias. É isso. Agora, você imagina, esse cara ele recebe mercadoria em diversas lojas dele, né, mais de 20 lojas, né, dentro da Grande São Paulo, e ele precisa, primeiro, processar essas notas fiscais, validar o recebimento de mercadoria, tratar fornecedores de produtos diferentes, de forma diferente. Um tem um tipo de prazo de pagamento, o outro tem outro. O outro é produto perecível, então o hortifruti ele tem que validar a qualidade da mercadoria, o outro não, ele só recebe e bota no estoque. Então, cada um tem um processo que afeta o processo de pagamento daquele fornecedor. Pois é. Então, você multiplica 2.500 fornecedores, 40 e poucas mil notas fiscais por mês, ele tem uma complexidade. Quando você vai... Não sei quantos mil produtos. Agora que você me pegou. Mas muitos. Não, é um supermercado, né? Então, imagina. Então, quando você vai para o Carrefour, né, esse cara ele tem uma baita estrutura, departamento inteiro para lidar com essa relação com o fornecedor. Então, ele já tem processo, tecnologia, governança, uma série de coisas. Quando você vai para esse cara menor, que fatura um bi, é um faturamento respeitável, mas longe de ser o que é o Carrefour, ele também tem um RP, um sistema de gestão interno muito bacana, mas ele já não tem aquela estrutura de tecnologia e de gente para lidar com o fornecedor. Tá? Então, só nessa perspectiva já dá para a gente imaginar que a relação financeira com o fornecedor já é tumultuada, muito mais aqui no cara middle do que no corporate. Sim. Tá? Quando você tenta colocar um processo de crédito no meio desses dois ambientes aqui, né, dá para entender o que acontece. Né? Aqui fica um pouco mais facilitado, porque você já tem as coisas mais organizadas, logística, governança, processo e tal, mas aqui não necessariamente assim. Eu estou falando de um cara de um bi aqui, mas dá para citar casos aqui de empresas que faturam 8, 10, 12 bi e que têm a mesma situação. Tá? E aí, quando você tenta colocar crédito para essa camada de fornecedores neste tipo de empresa, você não tem um problema só de análise de crédito. Porque, de novo, aqui você tem balanço auditado, tem informações públicas, etc. E aqui não necessariamente.
mas você pode ter acesso à informação também de crédito, validar essas informações, um pouquinho mais difícil, talvez aqui tenha que ter um colateral de garantia, um outro recebível de cartão desse varejo para poder compor aqui esses limites de crédito, mas é totalmente possível, né? Mas é mais trabalhoso. Mais trabalhoso. Mas o operacional é o fator decisivo para uma operação de crédito funcionar aqui no risco sacado desse cara middle do que desse cara aqui de grande porte. Que operacional? Porque toda vez que você pega esse processo de crédito e tenta enfiar a forceps nesta bagunça, não me entendam mal aqui, tá? Mas nessa bagunça que está aqui alocada nesse processo, fica complicado. Tipo assim, o processo ele é meio chamado de caótico. É caótico. Aí você tem que botar alguma coisa um pouquinho mais padronizada, né? Para poder fazer a concessão do crédito, senão vai ficar tudo muito manual, né? Eu digo que a concessão do crédito para o sacado, fazer análise de crédito para o sacado, é fácil. Tá bom. No modo de falar. Se o mercado faz isso com o pé nas costas, né? Agora, imagina você, pega esse cara aqui de 1 bi, né? Quantos cara precisa de crédito para poder rodar essa operação de sacado? Vamos falar, 10 milhões de reais, ok? Colocar os 10 milhões de reais em cima da mesa para essa operação começar e aprovar esse crédito, ok, isso todo mundo sabe fazer. Tá? Agora, distribuir esses 10 milhões de reais nesta camada de fornecedor, sabendo que qual é a nota que eu posso antecipar, qual eu não posso. Essa nota teve um abatimento, não teve. Teve um desconto por uma entrega que teve com atraso. Aqui tem um enxoval, né? Olha para o varejo, tem um enxoval aqui, um desconto que tem que dar nessa nota aqui. Esse cara devia ter entregue na última quarta-feira, entregou hoje, então ele vai entrar numa janela de pagamento 10 dias para frente. Isso muda. Assim, a gente tem uma estatística dentro da CashForce que 70% das notas fiscais que entram no RP de uma rede varejista, tá, sofrem alteração de valor e de vencimento. 70%? 70%. Pois é. Só se parar para pensar, no varejo você tem o que eles chamam de verba comercial, que é um desconto comercial que ele dá na nota. Então o cara emite uma nota de 100, tá, ele dá um desconto comercial de 2%. Esse desconto dá quando entra no RP do cara. A nota, ela vem com valor cheio. Tá. Mas ele tem um desconto que vai afetar a cobrança do cara. Isso afeta a antecipação de recebível, que afeta a data de vencimento e etc. Então, essa dinâmica da operação, se ela não está bem organizada, não adianta você querer colocar 10 milhões de reais em cima da mesa e tentar distribuir ele, porque as informações não vão funcionar como deveria. Então, acho que a grande diferença do cara grande para o cara middle, né, é essa organização que você precisa ter na operação. Né? Total. Baixa o custo de crédito, até no teu custo de concessão de crédito, né? Exato. Então, o custo do financiamento dessa operação, não necessariamente ele é mais caro porque o crédito desse cara vale menos do que esse aqui. Também Os caras, esse aqui pode ser menor, mas tem um risco de crédito muito bom também. Muito bom. Excelente. Muito bom. E às vezes ele tem um colateral aqui na operação que ele não teria no Carrefour. Pega a operação da Americanas lá, é exatamente isso. Você não tinha um colateral aqui. Não, às vezes o cara pode ter um imóvel do cara aqui em garantia para essa operação, do sacado, para dar garantia nesse processo. Tem um recebível de cartão, que é praticamente líquido e certo, que vai mitigar esse risco de crédito. Legal? Mas e o risco operacional? De antecipar um recebível para um fornecedor que não deveria ter sido antecipado porque aquela nota teve um abatimento que não deveria estar na linha de antecipação. Ou um título que estava no sistema com prazo de 30 dias, mas na verdade ele era de 15, ou o contrário. Então, é verdade, não, mas você multiplica isso por 2.500 fornecedores e 40 mil notas fiscais, você vê o tamanho da confusão. Então, a gente, antes da gente estar nesse mercado, né, e eu estou nesse mercado já há algum tempo, eu vi que... É que ele esconde a idade, mas tem uns 30 anos já nesse mercado. Nesse mercado específico, 16. Mas somando com outro aí. Dos dois é uns 30 aí. Tá bom, vai lá. Então, esse cenário, né, caótico, como a gente disse aqui, muitas vezes ele é o que limita a eficiência da operação de crédito. Você não tem risco de crédito, percebe? Tá. Mas a operação acaba... O risco operacional é alto. É isso. E ele come margem. Come margem. Né? Coisas do tipo assim, a gente chegou em operações para implementar a plataforma da CashForce, por exemplo, e aí a gente chegava com algumas limitações. Olha,
títulos que estão a menos de 15 dias o sacado. Vamos lá, Tá. rede supermercadista está implementando a operação dele de antecipação de recebível fornecedor. E aí vinha uma regra. Títulos que estão a menos de 15 dias do vencimento não podem ser antecipados. Por que não pode? Por que não pode? Porque ele tem todo um processo de validação interna que ele precisava fazer para ter certeza absoluta de que aquele título poderia ser antecipado. Então, percebe? O fornecedor que ia receber esse título com 30 dias e poderia antecipar esse título no D1 ou no D2, tá? E aí ele vai fazer com 29, 28 dias, ele só poderia fazer com 15 dias de prazo, porque ele precisava esperar todo esse processo acontecer para ter certeza. Tá. Por quê? Aí ele vai ter certeza que tudo está organizado, que ele já deu todos os abatimentos, descontos, etc. e tal, para ele poder antecipar. E acontece muito. Até hoje, você pega algumas grandes empresas, tá, varejistas, que a gente não opera, mas a gente conhece a operação no mercado e sabe que você tem essas limitações. Caramba! Então, você tira eficiência. Muitas vezes, o fornecedor, ele busca linhas de financiamento tampão, ponte, dê o nome que quiser, comissária, né? No mercado de FDIC a gente fala muito em comissária. Comissária? Comissária. Eu lembro, toda época tinha comissária de bordo, mas... Comissária é o seguinte: você tem uma operação com o título de um sacado, um comprador, com um fornecedor que precisa antecipar esse título. Tá? Só que, muitas vezes, esse sacado não permite que esse cara antecipe esse título, não porque ele não quer, mas porque os processos dele internos são tão complicados, se ele deixar esse cara antecipar com um fundo terceiro, ele não tem como controlar, por exemplo, com quem que esse cara antecipou. Então, por uma limitação dele... Por uma limitação dele, ele trava em contrato para que esse fornecedor não antecipe. Tá? Isso é uma comissária? Eles chamam de comissária. Se você perguntar para qualquer um no mercado por que chama comissária, ninguém sabe responder. É verdade. Eu já tive com o Hamilton da Abrafesc, Sinfac, com o Luiz Leite Lemos, da Anfac. Já perguntei isso em algumas ocasiões e ninguém sabe responder por que é comissária, mas chama comissária. Tá? Olha só que coisa impressionante. Pois é. A duplicata escritural que vem aí tende a melhorar esse processo. Não vai resolver todos os problemas, tá? Mas vai evoluir bastante esse processo. Mas o que eles fazem? Aí ele vai numa factory, pega esse título, desconta na factory e fala: factory, não emita cobrança para o sacado, para o comprador. Por quê? Porque ele não sabe que eu estou antecipando esse título. Isso acontece muito. Esse não é pode? Pode, porque se você pegar a lei da duplicata mercantil, né, não vamos falar da escritural aqui, mas a base é a mesma, ele diz o seguinte, que o título de crédito, né, o dono do título de crédito é o fornecedor cedente. E o título de crédito, ele precisa, deve circular, e esse cara tem total liberdade para fazer isso. Tá? Só que do ponto de vista de crédito, né, para que o crédito seja perfeito no desconto da duplicata, o sacado tem que dizer que recebeu a mercadoria e que ele concorda com aquela operação, que ele não tem nada a reclamar, basicamente. Ó, não tenho nada a reclamar. Se ele não faz isso, o crédito, quem está dando crédito aqui, fica... É um crédito que fica capenga. Tá? Por quê? Você está com risco quem? Risco cedente ou está no risco sacado? Eu estou no risco cedente. Quando você confirma com o sacado aquela operação, você está com uma perna no sacado e uma no cedente. Se você não tem essa confirmação, você está só com o pé no cedente. Tá bom. Isso é mais técnico de quem antecipa recebível ali. Mas, enfim, o que ele faz? Ele fala, não manda cobrança para o sacado. O sacado vai pagar para mim na minha conta, porque ele não permite que eu emita um boleto para ele. Quando eu receber isso, eu vou e te transfiro o dinheiro. Eles chamam isso de comissária. Tá? Então, em operações que você tem esse problema, essa dificuldade... De comissária? De comissária, nem comissária, onde o cara tem essa dificuldade, que só depois de 15 dias é que ele pode antecipar o recebível, só que o fornecedor está matando o cachorro a grito aqui. Então, o que ele faz? Ele vai numa factory, faz uma comissária para esses 15 dias, antecipa esse recebível até os 15 dias, onde o fundo dá para ele, o sacado dá para ele a possibilidade de ele antecipar o recebível num fundo, num risco sacado, por exemplo, recebe o dinheiro da antecipação, paga aquele cara que ele fez aquela antecipação e depois se beneficia dos outros 15 dias do financiamento do risco sacado. Acredite, esta loucura acontece muito mais do que você pode imaginar. A gente fica só pensando na FDIC, a resolução 75, tudo bonitinho. Tudo lindo. Mas tem por trás, um dos bastidores atrás das cortinas, que é
É pesado. Impressionante. Hoje, por exemplo, você tem muitas tecnologias banking as a service, com contas escrow, você já deve ter visto esse Já. processo e Mas tal. podia dar uma explicadinha, pessoal. Então, o que é uma conta escrow, né? Imagina que um financiador, X, um FDIC, uma securitizadora, ele abre uma conta em nome do cedente fornecedor numa instituição como, sei lá, como uma BMP, uma Cellcoin, alguém que tem uma estrutura de banking as a service desse tipo. Esta conta, ela é de titularidade do fornecedor cedente. Mas quem controla essa conta é quem financia a operação. Então, não sai dinheiro dessa conta sem um comando de quem está financiando. Tá? Do FDIC. Do FDIC. É uma Embora conta seja uma conta de titularidade do fornecedor. Tá. Então, se eu vou pagar na conta desse fornecedor, eu estou pagando no CNPJ de quem? Do fornecedor. Eu nem sei que aquilo é uma conta escrow, uma conta trava, alguma coisa assim. Então, eu deposito naquela conta, mas quando o dinheiro cai naquela conta, é o fundo que consegue pegar esse dinheiro e mandar para uma outra conta. A conta é sua, mas o poder de manusear a conta é meu. É meu fundo, banco. Fundo. Exato. Tá? Okay. Então, eles usam essas estruturas de conta escrow muitas vezes para fazer esse tipo de operação, onde ele trava lá no sacado dizendo assim, olha, sacado, você só pode, no contrato de fornecimento deste fornecedor com este comprador sacado, tá? Você só pode pagar nesta conta corrente aqui. E esta conta está travada num crédito que esse também é uma operação de risco sacado, percebe? Fraca. Do ponto de vista de crédito, é fraca. Porque se esse cara aqui mandar um comando para esse, muda a conta, manda para outra conta e tal, você perdeu o lastro que você tem na operação. E acontece muito. Muito. Tá? Pois é. Vivemos no Brasil, né? A gente vive no Brasil, né? Então, tudo isso é risco sacado, percebe? Não deixa de ser risco sacado. Mas se a gente... risco sacado tem uma dimensão muito maior do que eu tinha imaginado. Muito maior. Se a gente olhar só do ponto de vista de crédito, risco sacado é quando você tem alguém que fornece, alguém que compra, e você está analisando o crédito deste sacado, que é quem vai pagar aquele título, então você está tomando o risco desse cara. Mas isso só funciona de fato quando este cara, o sacado, participa desse processo, concorda com esse processo, dá as informações que quem está dando o crédito precisa. Então isso funciona muito bem. Quando o sacado não participa desse processo... Seria assim, tipo assim, só resolvi com o cedente, nem envolveu o sacado. Nem envolveu o sacado. Exatamente. Mas não deveria. Não deveria. Se você pegar, de novo, vamos pegar a base da lei da duplicata mercantil. Se eu comprei um título de crédito, formalizei com esse cedente aqui de que eu estou comprando o título de crédito, teoricamente isso deveria ser suficiente para eu ter certeza que eu vou receber. Tá? Só que se eu não formalizo algumas coisas com o sacado, aí esquece plataforma, cash force, esquece tudo. Tá? Se eu não formalizo essa relação com o sacado pode pagar numa conta desse cara, pode pagar um outro boleto dele que ele emitiu pelo Bradesco, não saber que esse título foi transferido, e aí ele não tem obrigação de pagar. Às vezes o sacado... não tem obrigação? Você transferiu, eu não vou pagar. Ele transferiu, ninguém avisou esse cara aqui. Não vou pagar. Vou pagar. A duplicata escritural vai trazer uma segurança maior nisso, tá? Porque você vai trazer uma publicidade maior para esses títulos e uma unicidade, principalmente desse título ser único, então esse cara vai ter mais segurança de quem ele vai pagar. Mas imagina o seguinte, o fornecedor foi lá, vendeu para o sacado, tá? Comprador. Para quem que ele deve? Ele deve para esse fornecedor, certo? Sim. Ponto. Se esse cara descontou o título com o fundo A, como é que ele tem certeza que ele tem que pagar o fundo A? Sim, ok. Se ninguém avisar... Se depois ele foi lá e descontou com o fundo B, como é que ele sabe que ele tem que pagar o fundo B e não o fundo A? Isso é a tal da triplicata, né, que eles falam no mercado, que é quando o cara emite títulos frios, etc. De novo, a duplicata escritural vai resolver muito disso daqui. Mas, ainda assim, esse cara vendeu para esse cara concordou em pagar. O valor é esse mesmo? Esse cara recebeu a mercadoria em conformidade? Né? O vencimento está correto? O vencimento é 30 dias, é 60 ou é 90? Sempre que eu vou financiar a operação, aqui eu sou financiador, todas essas variáveis, elas são super importantes. Porque é isso, né? Eu estou comprando a duplicata com deságio. Com base no quê? No valor e num vencimento em cima da qual eu vou calcular o juro ou o deságio da operação. Se essas variáveis mudam, isso aqui também muda. Sim. Então,
o que é o crédito perfeito quando a gente fala de risco sacado? É esse cara participar do processo, confirmar as informações, validar, dizer quem que ele vai pagar, se os valores estão certos, vencimentos estão certos, etc. e tal. Olha só. Me conta uma coisa aqui, Fernando. Antigamente tinha a figura, não é que antigamente tinha, tem ainda, né? Mas não tinha a figura do FDIC. E tinha as factorings. Como é que esse mundo evoluiu de factoring para FDIC? É tudo igual? Não É, é tudo igual? eu diria que, principalmente nesse mercado da antecipação de recebíveis, né, e que no passado foi muito cheque, ainda tem cheque, por incrível que pareça, ainda existe antecipação de Eu nunca cheque. mais vi falando de cheque na minha vida. Existe, acredite, existe. Pouco, mas existe, tá? Então, antes era o chequinho, né? Do chequinho isso veio para a duplicata. Da duplicata, você veio para... Hoje a gente tem nota comercial, tem CCB, tem uma série de outras possibilidades Tá. aqui, e que permite, inclusive, que uma factoring, uma securitizadora e um fundo opere outras modalidades de crédito que não só a antecipação de recebíveis, tá? Como no passado. Mas a grande maioria dos FDICs que existem hoje, de antecipação de recebíveis, mútuo cedente e mútuo sacado, foram evoluções das factorings, né, que saíram de factorings, depois veio a securitizadora, e aí hoje a gente tem, né, muita securitizadora ainda com FDICs, mas é essa evolução. Né. Ainda existem muitas factorings, assim, Não, até... existe bastante. O último número que eu ouvi, quem foi que me falou esse número? Não sei se foi o pessoal da Abrafesc ou se foi o pessoal essa entidade nova agora de informações dos fundos, vou lembrar. Ah, Enfim, que tem mais de 7 mil factorings ainda no Brasil. Eu fiquei impressionado, né? Enquanto... o FDIC era um instrumento fiscalmente mais eficiente, é, tá? é que constituir uma factoring é uma empresa comercial. Você vai na junta e você bota uma factoring de pé. Né? Tá. Você tem ali algumas questões relacionadas à COAF que são bastante específicas, não sei, que precisam ser cumpridas, mas, Hudson, vamos abrir uma factory? Vamos. A gente vai ali na junta comercial e a gente abre uma factory. Se for constituir um fundo, não. Você tem todo um processo, passa por um escrutínio de Sim. CVM, etc, Ambima, etc. CVM. Exato. Ainda mais se for captar dinheiro de terceiros. Então, é um pouco diferente. Então, eu diria que a factoring é um instrumento fácil de colocar de pé ainda hoje, tá? Mas tem uma série de limitações ali de operação e de crédito que outros veículos não têm. Tá. E aí o FDIC cresceu. Cresceu E bastante. hoje em dia, Fernando, o que acontece? O que eu tenho ouvido muito, tá? Que o crédito bancário está diminuindo. Não é que está diminuindo, desculpa. O crédito via mercado de capitais, via FDIC, está aumentando mais rapidamente. Perfeito. Como é que você está vendo esse movimento? Porque a gente vai passando um movimento, até que está conversando com um amigo comum nosso aqui, que é o João Peixoto antes, né? E o da Ouro Preto, e o João sempre fala muito da questão da desbancarização. Né? O que você está vendo hoje, a entrada cada dia mais firme do FDIC nesse negócio? Porque imagino que esse teu negócio roda com FEC ou com FDIC. Tanto faz. Mas hoje em dia eu estou vendo que os FDICs estão. Hoje em dia não, já faz um tempo, né? Os FDICs estão crescendo muito. Como é que você vê aí o FDIC entrando nessa engrenagem e substituindo, em parte, os bancos nesse financiamento? Eu vejo que os FDICs vêm substituindo os bancos quando a gente fala de produtos específicos. Né? Então, o portfólio de produtos dos bancos ele é muito amplo. Né? Então, você está num banco, você consegue fazer dentro do banco que você quiser. Talvez você não tenha o melhor crédito, talvez não tenha o melhor preço, talvez o conjunto, né, não seja o melhor, mas você consegue, qualquer coisa que você queira financiar, você consegue com o banco. Tá? Quando você vai para um FDIC, né, você tem normalmente os FDICs, eles são focados em algum segmento. Eu acho que o movimento que acontece hoje com os fundos é um movimento muito parecido com das startups. Né? Então, você tem empresas, né, de tecnologia que surgiram para resolver problemas específicos do mercado com soluções bastante específicas. Okay. E hoje você tem, os fundos cresceram muito em soluções também específicas. Então, você tem, o meu negócio hoje é muito voltado para o mútuo cedente, mútuo sacado, antecipação de recebível. Tá bom. Tá? E aí pode ser nota de serviço, nota de produto, conhecimento de transporte, o que for nesse segmento. CPR, né, célula de produtor rural, você tem uma série de coisas aí. Mas você tem, por exemplo, fundos de investimento focado no financiamento de motocicleta. Você tem fundos específicos para financiamento estudantil. Então, você tem a estruturação
de operações, né, muito específicas para atender um segmento. O João Peixoto fala muito do FDIC empresário, né? Então você pega uma varejista como a Avan, por exemplo. Tá? A Avan tem alguns fundos de investimento, tá, que atuam em áreas específicas. Um que trabalha na venda a prazo para os clientes da Avan. Tá? É um FDIC próprio deles. Né? Você tem um FDIC FDIC só para isso. Para isso. Você tem lá o fundo que vai financiar a cadeia de fornecedores. Tá? Então ele tem um tamanho e tem capital para fazer coisas desse tipo. Então quando a gente olha para o mercado de fundos que está crescendo, dentro desse bolo você tem tudo isso. Né? E os FDICs eles passaram a ser, olhando para esse mundo do FDIC empresário, então o João Peixoto é especialista nesse assunto, tá? Além desses caras que estão focados em financiamento específico, você tem o FDIC empresário, que são empresas, tá, que têm um certo porte, que são capitalizadas, que antes aplicavam esse recurso principalmente no banco, na sua própria operação, mas sem uma estrutura de um fundo por trás. Tá. A partir do momento que você consegue estruturar um fundo de investimento, você pode financiar a sua operação como se fosse o seu minibanco. Minibanco. É o seu minibanco, né? Então você vem numa estrutura de quem financia, né? Com um custo muito mais reduzido, porque aqui a carga tributária é muito menor, né, do que aqui desse lado. Né? Sim. E abrir um banco é diferente. É diferente, exato, né? E se você transformar essa operação aqui, que seria uma operação de compra e venda com caixa da empresa, numa operação que está financiando esta outra operação aqui você tem um ganho tributário super interessante. Tá? Você vira um custo financeiro aqui na operação, né, que você pode ter um ganho tributário aqui desse lado. Então você tem... O ganho tributário vem de onde mesmo? Você tem um fluxo de caixa aqui na empresa. Tá? Então, sei lá, você tem 1 bilhão aqui. Tá? Esse fluxo de caixa financia a própria operação, certo? Se você pega esse recurso e transfere ele para um fundo, né, isso aqui passa a ser um custo financeiro. Certo. Então, aqui no negócio principal, você está contabilizando um custo do financiamento de juros da operação. Você está reduzindo o custo da empresa aqui. Tá. Ou aumentando o custo aqui, reduzindo carga tributária, e aqui o custo tributário do FDIC é mais baixo. Tá. Você tem várias operações nesse sentido também, não são todas as empresas, mas percebe, você consegue usar o fundo de investimento como uma estruturação. É um mini banco mesmo. É um mini banco, é isso. Então, a gente falou aqui no começo, né, o Tribanco lá do Grupo Martins, lá de Uberlândia, né, para quem eu trabalhei muitos anos, inclusive, né, ele tem um banco mesmo, né, constituído já há muitos anos, que financia a operação da distribuição, da distribuidora deles. Né. Aqui ele formatou um banco lá, eu nem sei quanto, acho que 30 anos atrás, eu não sei dizer, né. Sei lá, talvez hoje essa operação dentro de um fundo pararia de pé com um regulatório muito mais tranquilo, um custo muito mais baixo, etc. Uma operação muito mais leve, né? Só ter capital mínimo. Mas eu ainda insisto, Hudson, que isso não é só por conta do que os próprios fundos, essa estrutura de FDIC trouxe para o mercado. Né? Eu acho que isso veio muito acompanhado das tecnologias que permitem que essas empresas coloquem isso de pé. Então, quando eu falo assim, tem um FDIC aqui que faz só financiamento estudantil, tá? Tem uma tecnologia por trás que dá o suporte para que esse capital seja distribuído de alguma forma. Dá um exemplo, então. Esse eu não vou poder te dizer, tá? Esse eu conheço histórias do João, que o João já me contou, então eu não posso te dar nomes aqui, mas eu vou dizer, a CashForce é uma delas. Eu posso dar a CashForce aqui como exemplo. Por favor. Então, hoje, se você pegar uma rede varejista, tá, que tem capital próprio, ela tem um FDIC, ela quer constituir um FDIC para poder financiar a sua cadeia de fornecedores, né? Só o FDIC de pé com as informações do varejo aqui não são suficientes para ela operacionalizar isso. Ela vai ter que ter uma baita estrutura para poder validar todos esses processos aqui que a gente colocou. Então, ele faria? Faria, mas ele precisa ter uma estrutura, ter gente, ter um baita de um know-how, né, para poder colocar isso de pé, como um Carrefour, por exemplo, tem até banco hoje para poder financiar fornecedor. Quando a gente olha para um varejista menor, um cara de 1 bi, como eu falei, né, ele não precisa ter essa estrutura. Ele pode ter uma securitizadora, ele pode sim ter um fundo, né, dependendo do tamanho dele, ele adota a minha tecnologia, que resolve todas essas questões operacionais
de Duplicata para duplicata cá. para cá, nota fiscal para lá, o transacional de informação para fazer troca de titularidade, como é que o fornecedor entra e sabe o que ele tem que antecipar. Então, o que a gente resolve hoje é esse processo, né, que envolve as três pontas. Você tem o sacado, o comprador, você tem o cedente, fornecedor, e você tem quem financia a operação do outro lado. Pode ser até o mesmo cara, percebe? Pode ser até ele mesmo, ele pode ser, ele é um varejista, e ele tem aqui um distribuidor que é ele mesmo, e ele tem um financiador que é ele mesmo, mas são estruturas com sistemas, com processos diferentes. Sim. Ele fazer essa informação casar entre todas as pontas para ter um processo de antecipação facilitado, parece simples, mas não é. Então precisa de uma tecnologia para isso. Então, adotando, por exemplo, a tecnologia da CashForce, ele consegue organizar todo esse processo e não precisa, não teoricamente, depois da operação estruturada, ele não precisa ter ninguém olhando para isso. A tecnologia faz toda esse processamento de informação. Arruma o caos. Exatamente. Arruma o caos. Aí você tem outros, como eu disse, financiamento estudantil, financiamento de veículo, etc., que tem uma base de um FDIC, mas tem uma tecnologia que faz com que esse processo pare de pé. Você sabe que a gente está caminhando para o final, Fernando, então eu vou só contar uma historinha rápida e a gente vai para as tendências de mercado aqui. Eu estava no barbeiro, aí tinha uma maquininha, né? E a maquininha, eu tenho curiosidade, essa maquininha eu nunca vi. Ele falou, é a maquininha que o barbeiro usa muito. E já tinha todo um ecossistema de antecipação de recebível, que tinha a agenda do barbeiro, já tem um sistema que ele implanta lá para fazer o agendamento, não sei o quê. Aí você falou agora da startup, eu me lembrei dele. É uma dor, uma solução. Sim. Provavelmente deve ter um FDIC, mas independente do FDIC, é que se falou. Alguém tem uma plataforma já específica para aquele ecossistema de barbeiros, se bobear. Hein? E, cara, você vê, ó, é tão específico, né? É um mercado tão específico, mas é isso. Impressionante. Fernando, indo aqui para o final, aqui a gente está agora nos últimos minutos. Tendências, o que você acha? Esse ramp-up aí vai crescer? Você está vendo turbulências pela frente? Como é que você vê? Vai. A gente está num momento agora de evolução do mercado, que é a duplicata escritural, né? O tema da vez é a duplicata escritural. Há quem fale que isso é uma revolução, a gente entende isso como uma evolução, porque... Você vai mudar muito, mas não é nada. Exatamente, você não vai dar uma virada no mercado, não, você vai trazer um processo mais seguro para todo mundo, e eu tenho certeza que isso vai fazer com que esse mercado cresça. Cada dia você ouve um número, você ouve números de 5 trilhões, 10 trilhões, e não sei o que, são números absurdos, assim, que vão ser destravados no mercado por conta da duplicata escritural. Então, eu acho que, se a gente olhar para esse segmento de antecipação de recebíveis, né, eu vejo que realmente isso vai amplificar o mercado de uma forma. Eu acho que a gente vai passar por um momento ainda de saneamento também desse mercado. Acho que tem. Eu acho que tem. Muita gente. Eu não sei se é muita gente, mas sabe aquela história que quando você, sei lá, você vai comprar um carro usado, né? Você olha o carro por fora, ele tá lindo. Você é mecânico? Sei. Não. Né? Você não sabe, sei como é que é. Você liga o carro, tal, você acha que está tudo bem. Depois você começa a usar o carro, você vai ver que não necessariamente o carro é aquela beleza que está ali, algum defeitinho tem. Né? E se a gente olhar para a operação de crédito, é muito parecido com isso. Né? Você tem sempre essa coisa de que você está comprando uma carteira, está aportando num fundo, que você tem ali algumas informações, mas nem sempre ela... Não estou dizendo aqui que tem operações no mercado duvidosas, tá? Mas o crédito é assim. Né? Eu operei esse mercado durante muitos anos. Você vai lá, visita uma empresa, pega a carteira dele de cobrança, olha a duplicata, olha a venda, acha que está tudo lindo, mas a hora que você vai olhar no detalhe, sempre tem alguma coisa. Então, o mercado que cresce muito rápido, né, acaba passando por cima de uma série de coisas. Isso é fato em qualquer mercado. Se a gente olhar até para as operações de antecipação de cartão de crédito, né, que também passaram por um crescimento grande, a gente pode pegar cases de mercado como Stone, por exemplo, que passou por dificuldades, o Fumaça, né, que todo mundo sempre teve muito receio de fazer, e foi uma situação que aconteceu também. Então, eu tenho certeza que coisas desse tipo vão acontecer, vai ter um freio de arrumação aí no mercado, vai ter uma consolidação, né? Já aconteceu de algumas gestoras saírem do mercado, consolidar a operação em outras, né? Então você tem movimentos como o Pátria agora comprando a Solis, você tem a Canastra agora com o Tercom, você tem tecnologia se juntando com administradoras.
Então, esse processo já está começando a acontecer num mercado que continua crescendo a taxas de 30%, 40% ao ano. São números absurdos, né? Então, para mim, a tendência é essa, que o mercado, sim, continua crescendo, tem muita coisa ainda para acontecer. Eu acho que quem entender que precisa crescer com controle e tecnologia vão ser aqueles que vão se consolidar. Aqueles que acham que podem continuar operando como operavam na época que eram factoring, tá? Talvez, né, vai ficar para trás, mas eu acho que a tendência é essa. Ah, legal. Fernando, super obrigado. Passou Imagina. muito rápido, tem Foi, muito mais verdade. coisa, mas a gente vai marcar outro episódio, não tem problema. Tá bom, combinado. Obrigado, Obrigado pelo Fernando. convite. Eu que agradeço. Valeu. Gente, mais um episódio de Investimento Aberto, coach Fernando Marinai. Imperdível, gente. Abraço. Tchau, tchau, gente. Até mais.